Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal Investindo com Sabedoria. Você sabe o que é um FII? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar. Olá, meu nome é Ronaldo Xavier, estou aqui novamente para continuarmos os nossos aprendizados aí referente aos tipos de investimento. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal. Se você já é inscrito, não esquece de ativar as notificações para que você continue recebendo os avisos do YouTube sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. FIIs significa Fundo de Investimento Imobiliário. E o que quer dizer um fundo de investimento imobiliário? É uma oportunidade, na verdade, as pessoas estão meio que fugindo um pouco da renda fixa, principalmente agora que a Selic caiu mais um pouquinho, a Selic agora está 5,5% ao ano na data em que eu estou gravando esse vídeo. Então, com a queda da Selic, a renda fixa passa a ficar menos atrativa. Com a renda fixa menos atrativa, as pessoas começam a pensar em ir para a renda variável. Só que as pessoas ainda têm muito medo de ir na renda variável, justamente por causa da volatilidade das ações. As pessoas não querem correr o risco de comprar uma ação hoje a R$ 30 e amanhã ela já está custando R$ 12, ou ao mesmo tempo ela pode custar R$ 50. Então as pessoas preferem ir devagar. Então a porta de entrada para você ir para a renda variável pode ser o FII, porque o FII ele demonstra uma volatilidade menor, bem menor do que a das ações. Não quer dizer que não aconteça, porque estamos lidando com imóveis. O FII nada mais é do que você ter uma participaçãozinha em um imóvel. Eu vou explicar para vocês os tipos de FIIs que existem e aí você vai entender melhor do que eu estou falando. Mas nada mais é do que uma participação em um imóvel. Então, imóvel, como qualquer imóvel, está passível de pode pegar fogo, pode acontecer alguma coisa com esse imóvel e aí você pode amargar um prejuízo. Então existem alguns tipos de FIIs. O primeiro deles, mais tradicional, acho que é o mais fácil das pessoas entenderem, são os chamados fundos de tijolo ou fundos de renda. O que são os fundos de tijolo? São porque eles são fundos criados com imóveis que existem de fato. São imóveis que realmente existem fisicamente. Então você pode ser sócio de shoppings, de lajes corporativas, de galpões logísticos, de escolas, de hospitais, de agências bancárias, de hotéis, de flats, até de cemitério existe um fundo de investimento. E aí como que você deve estar pensando, mas como que eu consigo ganhar dinheiro dessa forma? Você vai comprar uma cota desse fundo, que existem vários fundos disponíveis na bolsa e vários tipos de valores. Tem fundos imobiliários com cotas de 2, 3 mil reais, e existem fundos imobiliários com cotas de 10 reais, de 5 reais. Então você vai depender muito do seu perfil, do estilo que você quiser montar a sua carteira. Mas você vai comprar uma cota de um fundo de investimento imobiliário, de um FII. E aí você passa a ter direito, digamos assim, a centímetros quadrados daquele imóvel. Então, quando o inquilino paga o aluguel, você vai ter direito proporcional à sua cota, né, aos centímetros quadrados ali, ou metros quadrados, dependendo do valor do seu investimento que você tiver, vai ser repassado para você mensalmente. Na verdade, a lei diz que os fundos imobiliários, os FIIs, são obrigados a repassarem 95% do lucro que eles ganham semestralmente. Porém, por hábito aqui no Brasil, a maioria dos FIIs acaba fazendo esse repasse de forma mensal, mas, por lei, eles são obrigados a fazer esse repasse semestralmente. O segundo tipo de FII que eu vou falar para vocês é os chamados fundo de papel. Fundo de papel nada mais é do que um tipo de rendimento, um tipo de investimento mais próximo da renda fixa que você possa ter. Você estaria na renda variável, mas muito mais próximo da renda fixa. Por quê? Porque os fundos de papel, eles investem em LCIs, que eu já expliquei para vocês, vou deixar o card aqui para que você possa assistir o vídeo caso você ainda não tenha assistido, e também sobre CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Esses CRIs eu ainda não expliquei para vocês como funciona, mas são similares às LCIs. LCIs são emitidas normalmente por bancos e os CRIs são emitidos por securitárias, né, por empresas de seguro. Então, o que acontece?
você tem a possibilidade de investir nesses FIIs de renda, nesses FIIs de papel, FIIs de papel, e eles vão pegar o dinheiro e vão comprar LCIs e CRIs. E você vai recebendo rendimento de acordo com o que foi acordado com essas LCIs e essas CRIs. Outro tipo de FII que nós temos é o chamado FII de desenvolvimento, os fundos de desenvolvimento. Esses FIIs, eles têm como característica principal construir o imóvel e após a construção ganhar o dinheiro na venda desse imóvel. Então esses FIIs de desenvolvimento, só tem que tomar cuidado porque alguns desses FIIs de desenvolvimento, eles têm prazo para se encerrar. Às vezes eles constroem o imóvel, construiu, vendeu todos os imóveis, acabou, o FII não existe mais. Então precisa muito estudo para saber em qual FII você vai investir. E por último existem também os Funds of Funds, que são os chamados FOFs, né? Os fundos de fundos. Nada mais são do que fundos que investem nos outros 3 tipos de fundos que eu acabei de explicar para vocês de forma diversa, de forma variada, e aí você tem uma oportunidade, você que está começando no mundo dos FIIs e ainda não vai saber, pode ficar meio perdido, mas como é que eu faço para saber o que é um bom FII, o que é um FII não tão bom assim? Você pode começar investindo no FOF. Por quê? Porque o FOF nada mais é do que vários fundos. Você compra uma cota de um FOF por 100, cento e poucos reais, dependendo, lógico, do valor, e dentro daquela cota você já está automaticamente investindo em 40 imóveis, em 40 outros FIIs, na verdade. Que dentro desses 40 FIIs, provavelmente nós teremos alguns FIIs de tijolo, teremos alguns FIIs de desenvolvimento e teremos alguns FIIs de papel. Então, na verdade, você acaba fazendo um pacotão, né, pagando apenas uma cota. Desvantagem do FOF, você acaba pagando 2 taxas de administração, porque você paga uma taxa de administração para o próprio FOF que você estiver investindo e outra que já vem, né, descontada dos imóveis, dos FIIs, na verdade, os imóveis não, dos FIIs, que esse FOF tenha feito um investimento. Essas taxas de administração, elas existem em todos os fundos, porém você não precisa se preocupar, porque ela já vem descontada. Então, na verdade, o que vem para a sua conta na corretora, o valor que vai aparecer para você, já é descontado essa taxa. Não precisa se preocupar em emitir DARF, emitir pagamento, emitir comprovante, boleto, nada. Já vem livre para você. As principais vantagens de você investir num FII, uma eu já antecipei, a baixa volatilidade. Elas variam muito menos do que as ações de empresas grandes na bolsa. Não quer dizer que não varie, mas elas variam menos. Então dá um pouco mais de segurança, né? Às vezes você compra uma cota, eu tenho um FII que eu comprei a R$70, já tem uns 3 meses. E desde que eu comprei, ele só baixou. Ele não passou de R$70 o valor dele. Eu peguei o valor mais alto dele nos últimos 3 meses. Hoje esse FII está custando R$67. Então eu estou perdendo por enquanto. Mas a ideia do FII é longo prazo, médio e longo prazo. Se você estiver pensando em fazer um investimento para curto prazo, eu não te aconselho a entrar nos FIIs. Agora, a principal vantagem do FII é o recebimento de dividendos. Exatamente. Já que estamos falando de imóveis, nada mais é do que como se você tivesse uns imóveis para alugar. Só que imagina eu, você, nós como pessoas físicas, quando que nós íamos conseguir ter um shopping? Improvável, né? Então o que a gente faz com o FII? A gente compra uns centímetrozinhos lá do shopping. Então pega todo o aluguel que é pago para o shopping, desconta os custos e em cima do lucro, 95% do lucro é repassado para os cotistas, dividido para todos os cotistas, e aí, consequentemente, a gente consegue receber uma partezinha desse aluguel. E essa parte ela é isenta de imposto de renda. Então essa é a principal vantagem dos FIIs. O valor que você recebe de rendimento dos aluguéis é isento de imposto de renda. Não confunda, se você comprar uma cota a R$100 e ela tiver valorização, quando você for vender esta cota, aí sim você paga 20% sobre o lucro de imposto de renda. Então, uma coisa é o valor da cota e outra coisa é o dividendo. Então, o dividendo que cai na sua conta mensalmente é isento de imposto de renda. A valorização da cota, quando você for vender, somente quando você for vender, você paga 20% sobre o lucro. Então,
a vantagem do FII também está aí. Você tem oportunidade de ganhar 2 vezes com o FII. Você pode ganhar na valorização da cota e você pode ganhar também nos dividendos. Uma desvantagem é que por ser negociado na Bolsa de Valores, talvez não tenha tanta liquidez como os outros investimentos que eu já comentei com vocês aqui, o CDB de liquidez diária, que você pode vender quando quiser. Se você vender ele no horário comercial, ele cai no mesmo dia na sua conta, senão ele cai no dia seguinte. O Tesouro Direto também é um dia de diferença para ser compensado, ser liquidado na sua conta, o dinheiro cair na sua conta. Os FIIs têm uma característica diferente, porque eles são negociados via de regra no mercado, no chamado mercado secundário, né? Quando há um lançamento de oferta, é o mercado primário. Há uma oferta pública, vai lançar um FII, mercado primário. A partir do momento que aquelas ações passam a fazer parte do FII, aquelas cotas passam a fazer parte do FII, aí ela passa a ser mercado secundário, ou seja, troca de papel de dono entre os próprios cotistas. Isso quer dizer que você só vai conseguir vender o seu FII quando tiver uma outra pessoa interessada em comprar. Então, dependendo do FII que você escolher, pode ser que você demore alguns dias para conseguir vender o seu FII. Então, por isso, ele não pode ser considerado um tipo de investimento para a sua reserva de emergência, porque ele não tem essa liquidez. A menos que você coloque o preço da sua cota lá embaixo e aí sim você consiga vender rapidamente. Mas para evitar o prejuízo, você vai aguardar e às vezes, dependendo, tem FIIs que tem uma certa liquidez até que você consegue vender e comprar com uma certa facilidade. Consequentemente, esses FIIs, por serem os mais procurados, por serem considerados bons FIIs, eles são mais caros. A cota deles costuma ser mais cara. O preço dele costuma ser maior. Mas você tem essa possibilidade de ter uma liquidez um pouco maior. Agora, se você pegar um FII que não tenha tanta liquidez, pode ser que você demore alguns dias aí para conseguir transformar novamente o valor da sua cota em dinheiro. E o principal, não podemos esquecer que estamos falando de renda variável. Por mais que, claro, o objetivo do canal é investindo com sabedoria, é fazer com que você ganhe mais dinheiro, com que você aprenda a investir o seu dinheiro, não posso deixar de falar que por ser renda variável, o próprio nome já diz, ela varia. E não é sempre que varia a nosso favor. Às vezes varia negativamente, como esse exemplo que eu acabei de contar para vocês de um fundo que eu tenho, de um FII que eu tenho na minha carteira, que eu paguei R$70 e hoje ele está valendo R$67. Então nesse FII eu estou perdendo. Porém tem outro FII que eu paguei R$82 e hoje ele está valendo R$92. Então é muito relativo. Não se esqueça que as dicas daqui do canal Investindo com Sabedoria são sempre pela diversificação. Não foque os seus investimentos em um único tipo de investimento. E se for começar a investir em FII, não foque em um único FII. Não é porque está todo mundo falando que aquele FII é bom que você vai pegar todo o seu dinheiro e colocar num único FII. Não faça isso. Diversifique a sua carteira. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa os comentários aqui embaixo para eu saber se você está curtindo realmente. Eu preciso muito da interação de vocês aí para saber se vocês estão gostando do conteúdo que eu estou passando. Pretendo falar muito mais difícil, tem muita coisa para se falar de FII, tem como definir preço de FII, se o FII está barato, se o FII está caro, se está pagando um bom rendimento, um bom dividendo, se não está pagando um bom rendimento. São muitas informações referentes a FIIs e se eu fizer tudo num vídeo só, ia ficar um vídeo muito extenso. Portanto, aguardo vocês a semana que vem, no próximo vídeo do canal. Não se esqueça, investindo com sabedoria. Tchau!